O meu nome é Maria Gabriela dos Santos Silva e vou apresentar aqui a socialização do estágio curricular obrigatório 1 em educação infantil. Bom, a minha área de concentração são as metodologias do ensino, o programa de extensão Metodologia e Estratégia de Ensino à Distância, projeto de extensão Alfabetização e Letramento em Tempos de Ensino à Distância. O produto virtual é a trilha pedagógica e o tema são as metodologias para promover a alfabetização e o letramento em tempos de ensino à distância na educação infantil. Justificativa. O tema do presente estágio foi escolhido em virtude da importância dos processos de alfabetização e letramento não só para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, mas também para os alunos da educação infantil, além de ser desafiante proporcionar esses processos no atual cenário da pandemia no ensino à distância. Objetivos. Objetivo geral. Explorar quais as metodologias utilizadas pelos professores para alfabetizar durante o distanciamento social. Objetivos específicos. Entender os conceitos de alfabetização e letramento. Refletir sobre a importância de um trabalho docente eficaz durante os processos de alfabetização e letramento. Explorar os maiores desafios que os educadores enfrentam para alfabetizar e letrar os educandos no cenário à distância e explorar a importância da introdução dos processos de alfabetização e letramento já na educação infantil. Fundamentação teórica. Bom, para a construção da parte teórica do trabalho foram utilizados os pensamentos de diversos autores que discorreram sobre o significado dos processos de alfabetização e letramento, qual a importância deles, de que forma eles estão ocorrendo no ensino remoto, quais são as metodologias, quais são as ferramentas que os professores vêm utilizando para promover esses processos no ensino à distância durante a pandemia. Então, em destaque aqui temos Soares, que diz que a alfabetização etimologicamente significa levar à aquisição do alfabeto, ou seja, ensinar a ler e a escrever. Já o letramento, ainda de acordo com Magda Soares, é uma palavra de uso mais recente e remete ao processo de relação das pessoas com a cultura escrita, visando as práticas sociais da leitura e escrita. Sim, são processos com significados diferentes, mas que se complementam, sendo de extrema importância para todo o processo educacional, evitando assim lacunas na aprendizagem dos alunos. Além disso, também foram trabalhados os diversos desafios que os professores vêm enfrentando para promover esses processos para ensinar no geral durante a pandemia. Entre alguns desses problemas, nós podemos citar a falta de internet de alguns alunos, a falta de habilidade com as novas tecnologias, tanto dos professores, quanto dos alunos, quanto dos pais, que são os mediadores, dos professores e dos filhos agora, com a questão do ensino remoto. Outro desafio é a falta de motivação dos alunos com o ensino remoto, porque o ambiente da casa é diferente do ambiente formal da escola, então a criança está cercada de coisas que podem distrair ela a qualquer momento. Um desafio que também pode ser citado é a falta de ajuda das famílias. Algumas por falta de escolaridade dos pais, outras pela falta de tempo devido às rotinas de trabalho. E é uma coisa que é extremamente importante, sempre foi importante, mas nesse momento é mais ainda, porque os pais, os familiares vão ser os mediadores entre os professores e os alunos, principalmente no caso das crianças de educação infantil. Segundo Justino, de uma hora para outra, logo no início de um ano letivo, professores que nunca tinham gravado conteúdo online estavam à frente das câmeras dos próprios celulares. Estudantes descobriram um mundo de lições na internet e perceberam que podem aprender bastante mesmo fora da sala de aula. Pais ficaram sabendo que podem encontrar propostas educativas com vídeos ou transmissões ao vivo, até para as crianças pequenas. Apesar de todos esses desafios, esse foi um momento em que os professores conseguiram perceber que é preciso imprimir bastante criatividade nos processos de alfabetização e letramento, para fugir um pouco daquele excesso de repetição e memorização. Segundo França Filho, Antunes e Couto, a crise da pandemia de Covid-19 se torna uma janela de oportunidades para o uso da tecnologia na educação.
neste âmbito de parceria público-privada, considerando a maleabilidade do Sistema Nacional de Educação aos interesses e ações desses novos sujeitos da educação pública brasileira. Apesar de todos estes desafios, os professores conseguiram adaptar suas metodologias, utilizando ferramentas como aulas gravadas, aulas online, sites, blogs, jogos online, livros disponibilizados no formato PDF, diversos materiais que são disponibilizados gratuitamente na internet, enfim, é uma gama muito grande de ferramentas que os professores têm à mão com as tecnologias. Outra ferramenta que com certeza foi utilizada pelos professores foi a força de vontade dos alunos de aprender. Por isso, segundo Vickery, nada é tomado por garantido ou conhecido. Tudo tem de ser descoberto desde o início. Quando as crianças chegam pela primeira vez no ambiente da educação infantil, elas são aprendizes fortes e experientes, acostumadas a aprender e a explorar por meio de seus sentidos, a fazer perguntas e a construir o seu próprio entendimento. Os professores da educação infantil têm o privilégio de trabalhar com uma turminha que quer saber, que quer entender e quer fazer. Metodologia. Bom, primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa em livros, artigos, sites, para coletar mais informação teórica, para embasar a escrita do projeto, dos planos de aula, do paper, do produto virtual. E, além disso, foram coletadas as informações, feita uma observação virtual da escola que foi escolhida para ser observada, que no caso foi a creche pré-escola Vovó Lourdes, que é anexa à Escola de Ensino Fundamental São Sebastião. E aqui são algumas informações da escola. O turno de atendimento, matutino e vespertino, localizada no sítio Boa Hora, a zona rural de Pacuti, Ceará, com 212 alunos, atua na educação infantil, ensino fundamental, educação especial e educação de jovens e adultos, e o IDEB em 2019 foi 5.9. Os planos de aula. Os planos de aula tiveram como tema o conto Chapeuzinho Vermelho, direcionado à turma de pré-escola de 4 a 5 anos. Trabalha o conto da Chapeuzinho Vermelho a fim de desenvolver habilidades, como ensinar as crianças sobre como se proteger usando a história da Chapeuzinho Vermelho, identificar palavras que iniciam com as letras do nome próprio, identificar vogais e consoantes, desenvolver hábitos de alimentação saudável, reconhecer o som inicial das palavras, identificar sílabas e palavras dentro do texto e identificar rimas. A avaliação é contínua, mediante participação ativa, e eles podem ser usados tanto para o ensino presencial quanto para o ensino remoto, tendo apenas que ser adaptado. Vivência do estágio. Com a pesquisa bibliográfica, foi possível perceber o real significado dos processos de alfabetização e letramento, que muitas vezes são utilizados como sinônimos. De que forma eles estão ocorrendo nesse ensino remoto? Quais são as metodologias, quais são as ferramentas que os professores vêm utilizando na educação infantil? E, além disso, com a observação virtual, apesar de ser muito difícil estar longe, de fato, do campo que você está pesquisando, foi um processo muito enriquecedor, porque ele instiga a procurar informações de qualidade para construir um bom trabalho. O produto virtual. Bom, o produto virtual desenvolvido foi uma trilha de aprendizagem. Ela foi intitulada de Brincando com as Rimas. O público-alvo do produto virtual são os alunos da pré-escola de 5 anos. Tem como objetivo expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita espontânea, fazendo uso das rimas no processo de alfabetização e letramento. Tem a duração de 3 aulas de 45 minutos e os campos de experiência da BNCC que são trabalhados é a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Aqui são as referências de todos os autores utilizados. E eu encerro a minha apresentação com a frase de Paulo Freire:
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda.